Lucas 6,39. Propôs-lhe também uma parábola. Pergunta de Jesus: pode porventura um cego guiar a outro cego? A pergunta aí. O que é que você acha? Dá para um cego guiar outro cego? Você já viu bêbado cuidando de bêbado? Já viu isso não? Bêbado tentando ajudar outro bêbado a atravessar a rua. É uma festa, né? Não cairão ambos no barranco? Verso 41 agora. Por que você se preocupa com o cisco no olho de seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer: amigo, deixa-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. E a segunda lição aqui que Jesus deixa para os discípulos, e 2000 anos depois essa lição está valendo para nós agora, é a seguinte: não se coloque na posição de juiz. Vamos repetir? Diga: não se coloque na posição de juiz. Gente, eu sempre pensei que essa questão do julgamento ao próximo, você vai ver Paulo lá na frente dizer: não julgue. Jesus em outras passagens dizer: não julgue. Que isso, na verdade, era uma proteção divina para aquela pessoa que estava sendo julgada, estigmatizada. Também. Mas antes de qualquer coisa, o problema do julgamento não tem a ver com o outro, tem a ver com o juiz. O maior afetado é aquele que julga, que se coloca nessa posição de avaliar, de julgar a vida do próximo. Porque quem julga, acontece duas coisas com quem julga. A primeira delas, acaba se distraindo e deixando de arrumar aquilo que está errado na sua própria vida. Vou repetir: quem julga, primeira coisa que acontece com essa pessoa é a seguinte: ela se distrai com a vida do outro, de olhar para a vida do outro, de querer consertar a vida do outro, ela se distrai com isso e acaba deixando de arrumar sua própria vida. Ô gente, vamos ser honestos aqui, ó, só entre nós aqui, hein? Só entre nós. Você já deve ter visto gente que gosta de julgar, falar da vida dos outros, consertar o mundo, consertar as pessoas. Seja honesto, normalmente, como é que está a vida dessas pessoas? Está tudo arrumado? Eu tenho um tio, faleceu já, ele era um cara extraordinário, um cara, assim, boa praça, gente fina, irmão do meu pai. E ele já faleceu, e a gente pegava muito no pé dele. Por quê? Porque ele estava no final da vida dele com a saúde muito debilitada, mas ele gostava muito de pegar no pé dos cunhados, dos irmãos, e falar, porque família tem esse negócio, né, de você olhar para o cara e falar: nossa, você está acabado, hein? Não tem essa, eu não sei sua família, mas, enfim, tem essas coisas. Esses dias, por exemplo, tem um cara aqui da igreja, antes de começar o culto, eu falei para ele, viu, você vai perder a hora para o culto. Ele falou: como assim, já estou aqui? Eu falei: não, mas é impossível que você vai ficar no culto com essa roupa, você vai trocar de roupa, né? Pegando no pé dele, né? Dizendo que ele está mal arrumado, porque ele esses dias falou que eu estava vestido igual o João Dória. Eu falei: vai dormir. Aqui você tá louco, velho? Aqui é correria, você tá. Bom, deixa o João Dória para lá. Mas essa coisa de amigo, de família. E esse meu tio, cara, ele tava diabetes, assim, quando tava baixo era 700. Ele não ficou cego por
por pouco. Só tirar uma perna. Tirar uma perna, colocou uma prótese. Estava fazendo hemodiálise 3 vezes por semana. Enfim, gente, ele estava mal. Daí um dia, ele encontrou um cunhado dele, que é um outro tio meu, que não estava nenhuma pessoa também muito saudável, mas estava melhor do que ele. Que pior do que ele, impossível. E daí ele chegou para o meu pai e falou, viu, encontrei fulano esses dias. Ele falou, nossa, ele está um trapo. E eu e meu pai ríamos e tal. E falava, como é que é o roto falando rasgado, né? É o sujo falando do mal lavado. E a gente brincava com isso, pegava no... Porque quem julga, isso era só uma brincadeira, mas tem gente que leva a vida assim, só prestando atenção no outro e não olha o próprio umbigo. Não olha suas próprias deficiências de caráter, seus defeitos, as coisas que precisa consertar na própria vida. E uma outra coisa que eu anotei aqui é que quem julga estabelece critérios que ele mesmo não conseguirá alcançar. Quem julga estabelece critérios que ele mesmo não conseguirá alcançar. Você se torna um legalista. Você coloca uma régua para a vida dos outros, só que você mesmo não vai conseguir. Lembra de Jesus lá na frente da mulher pecadora? Os caras tudo julgando aquela mulher, avaliando. O que é que Jesus falou? Só para espalhar a roda. Quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. O que aconteceu, gente? Todo mundo foi embora. Por quê? Quando você se coloca na posição de juiz, de ficar cuidando da vida dos outros, tudo você tem uma opinião, tudo você quer dar pitaco em tudo, na vida dos outros, na vida do seu patrão, na vida do seu cunhado, na vida do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, do pastor da igreja, do ministro de louvor. Cara, você acaba se prejudicando, porque você coloca, como eu disse, uma régua que você mesmo não vai conseguir passar nesse critério. Jesus disse para os escribas e fariseus, em Mateus 23, esse texto eu não passei pessoal, mas o verso 13 diz assim, Mateus 23, 13, que aflição os espera, é na NVT, mestre da lei e fariseus, hipócritas, olha o que Jesus diz, fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas, vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Quer dizer, cara, você não entra, porque você não consegue cumprir com aquilo que você estabelece como critério para o outro, você não entra e também não permite que os outros possam entrar. Tem uma música, e eu quero pedir perdão aí aos irmãos que possam, porventura, se escandalizar, não é do Davi Sasser, nem do Asaf Borba, nem da Bruna Carla, nem da Cassiane, é do Michael Jackson. Eu estou dizendo isso porque uma vez eu citei uma música assim num culto e um cara foi embora no meio do culto e falou ainda para o diácono na porta, viu, sai dessa igreja que esse homem não é de Deus. Lá em Rio Claro, aqui em Piracicaba todo mundo é uma benção, jamais isso aconteceria. Mas tinha uma música do Michael Jackson que ele diz assim, se você quer fazer do mundo um lugar melhor, dê uma olhada em si mesmo e então faça uma mudança. Ele diz, comece com o homem do espelho. Você quer fazer do mundo, porque todo mundo tem essa conversa, né? Vamos mudar o mundo, vamos mudar. Fala o seguinte, olha para o espelho e começa a mudança lá. No livro 12 Regras para a Vida, de um psicólogo canadense chamado Jordan Peterson, um livro fantástico, 12 Regras para a Vida. A regra número 6, o Jordan Peterson diz o seguinte, deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Isso é uma coisa pedagógica, gente. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Sabe aquela coisa? Antes de você sair de casa, primeira coisa, arrume seu quarto. Arrume seu quarto. Arrume. Porque, e às vezes a gente está
com a vida bagunçada, mas se colocando numa posição de juiz. Romanos 14, 4, palavras do apóstolo Paulo: quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Gente, eu já vivi em ambientes religiosos, eu estou na igreja tem 30 anos pelo menos, em ambientes assim insuportáveis, onde a vida das pessoas na igreja era querer ficar cuidando do outro, da roupa que o outro vestiu, do que cantou, do que deixou de cantar, do que não sei o quê. Cara, eu fui pastor de uma igreja onde as pessoas ficavam mandando e-mail para falar da música que cantou, que teologicamente, que não sei o quê, mas era uma encheção de saco, bicho, todo santo dia. Um irmão, uma vez eu me lembro, cara, o cara, imagina, um pai de família, era um dos melhores crentes que a gente tinha na igreja. Ele arrumou um trabalho, ele era motorista, e ele arrumou um trabalho numa empresa que era uma empresa de bebida alcoólica, que, enfim, tinha uma empresa terceirizada, ele trabalhava, e daí colocaram o cara lá para fazer transporte de bebida, pai de família. Cara, tiraram o cara, ele ajudava na igreja. Os irmãos falaram: como é que pode? Como é que pode essa mão que leva bebida alcoólica para cima e para baixo, é a mão que vai servir a ceia do Senhor? Putz grila, bicho. Bom, eu podia passar a noite aqui contando para você os juízes que eu já vi durante toda a minha vida. E pessoas assim fragmentam sua própria alma. Você começa a se colocar numa posição que você não tem condições de se manter. Então, você quer ter uma vida abençoada, uma dica aqui que Jesus dá: faça o bem, não espere recompensa. Segundo lugar, não se coloque numa posição de juiz. Alguém caiu, faça o seguinte: ore pela pessoa. Divorciou, ore pela pessoa. O filho desviou, ore pela pessoa. Quebrou financeiramente, ore pela pessoa. Porque a gente é quase que automaticamente levado numa posição de querer avaliar. E hoje com rede social, né, você abre o Facebook, qual é a pergunta que está lá? O que você está pensando? E aí a pessoa quer falar. Não fala não. Guarda para você, bicho. Eu falei, meu Deus, eu falei esses dias, se eu escrever o que eu estou pensando, o Armagedon vai ser antecipado. Cara, não dá para você sair falando tudo o que você pensa. Guarda para você, não se coloque na posição de juiz. Eu vejo algumas figuras que eu conheço, cara, criticando político. Eu lembro quando estava aquela coisa de petrolão e tal, e esquema, né? E daí todo mundo, não é por 20 centavos, indo para a rua. E tinha umas figurinhas assim em rede social, regaçando, ladrão, fora e tal. Não, eu acho legítimo cada um expressar sua opinião. Mas eu olhava e falava, ai meu Deus, se tivesse lá, tinha roubado mais. Putz, sabe do que eu estou falando? Não. Cara, não se coloca na posição de juiz. Se põe não.